do uso medicinal do canabidiol, um assunto importante. Até para que a gente entenda, né, quando é bem indicado e o que hoje a legislação permite no Brasil, o que é feito no Brasil e mais, temos boas notícias. Eu já vou apresentar os nossos convidados que estão aqui, Dr. Pedro Pierro, neurocirurgião, e Helder Dário, que é químico, bem-vindos. Sempre, né, um prazer poder falar de assuntos importantes. Eu vou dar uma voltinha, gente, só para sentar aqui ao lado de vocês, tá? E aí, já vou deixar aberto para vocês no @VocêBonitaTV, para vocês mandarem mensagens e tirarem as dúvidas. Eu queria iniciar então com vocês algo importante que vamos falar saindo do zero, porque muitas pessoas já ouviram falar a respeito deste assunto, mas toda vez que a gente fala de cannabis, eu acho que surgem aí algumas questões, certo? Pelo que a gente sabe do uso aí desta planta. Então, queria que vocês comentassem um pouquinho, quando a gente fala de cannabis, do que a gente está falando, de uma planta que aí a gente vai mostrar e demonstrar para vocês o que hoje pode ser, né, retirado aí desta parte e a gente vai entender o que traz os benefícios para a saúde, certo? Doutor, podemos começar com você? Podemos. Primeiro, queria agradecer muito o seu convite. Um prazer Estar aqui, né? Eu acho que muito importante a gente passar informações para as pessoas. Então, a planta da cannabis, ela é uma planta que tem um uso milenar e ela tem sua ação, tanto do ponto de vista medicinal, ela tem culturas onde ela é usada de forma religiosa e também o uso adulto, né, que é chamado de uso recreativo. Mas são 3 formas diferentes de se usar a planta que não se misturam. Certo. Para fazer um paralelo assim rápido, é lembrar, né, da planta da papoula, que a gente pode fazer remédios como a morfina e também tem o uso dela como entorpecente, que é a heroína. Então, basicamente, é isso. Então, vamos colocar na tela até para a gente explicar, para a gente entender. Olha só, ficou muito legal a ilustração, né? E depois, Helder, se você quiser falar um pouquinho também como químico. Então, a gente tem aqui canabinoide, são essas duas, são o quê? São 2 elementos químicos. Ela tem mais de quase 200 canabinoides. Tá. Aqui são os 2 prioritários, o CBD e o THC. Os 2 têm funções medicinais. Certo. Do uso adulto, aí é mais somente o THC. Ok. O THC ele pode ser usado também como remédio, respeitando a dose. A dose, ok. A diferença do veneno e do remédio simplesmente é a dose. Sim. Já o canabidiol, o CBD, é o nosso taja verde. Ele é o que é amplamente utilizado, né? As primeiras pesquisas, inclusive, são do Brasil. Ai, que legal, desde parabéns. Desde a década de 80, né, que se estuda sobre esse componente da planta e ele não tem efeitos psicoativos. A pessoa que usa esse componente, ela não vai ter alterações cognitivas. Então, vamos entender como isso funciona no Brasil. O que hoje é aprovado no Brasil, o que tem sido, né, feito, o que a gente entende aí do que é permitido. Vamos lá. Carol, em primeiro lugar, muito obrigado por essa oportunidade. Imagina. Acho que tanto com o doutor Pedro Pierro, que é uma referência nessa área, e eu como pesquisador da indústria farmacêutica, é um privilégio falar tirando todo o preconceito, toda a informação errada do que é medicinal, do que é ciência. E como o doutor Pedro já citou, essa plantinha parece ser uma fábrica de princípios ativos. Pois é. E princípio ativo é aquilo que faz o efeito no medicamento. O THC e o canabidiol são já estudados há 50 anos ou mais, pra vocês terem uma ideia. Mas falando de legislação, eu acho que a gente tem que começar, na verdade, um passo atrás da legislação, que tem muita gente que não sabe, mas a Anvisa já tem uma legislação desde maio de 2015, estabelecida aqui no Brasil, para que o paciente possa importar o produto de forma regulamentada, tudo. Certo. Então, nós estamos falando de uma legislação de mais de 8 anos, já presente aqui. E em algumas doenças específicas. Hoje em dia, está muito na mão do médico. O médico é que tem essa decisão com base nas informações clínicas, nos estudos, do que ele vai aplicar. Tem algumas patologias, doenças, que são muito mais reconhecidas por uso do canabidiol, outras canabidiol combinado com THC. Com THC, que, como você comentou, na quantidade, né, respeitando o limite. Importante falar que lá atrás, antes de 2015, finalzinho de 2014, eu sempre falo isso em todas as entrevistas, ressaltar a luta das mães,
a luta das famílias para trazer esses medicamentos para cá, para o Brasil, inicialmente o foco era tratar crianças com epilepsia, que os medicamentos não surtiam efeito. Então foi por causa desse trabalho, daquelas famílias pioneiras, que a Anvisa criou uma legislação em 2015. Puxa vida, que bacana. E hoje nós temos aquela da importação e uma outra legislação de 2019 para colocar produto na farmácia. Tá. Então, de uma certa forma, a Anvisa se tornou pioneira no mundo, regulamentando de duas formas diferentes o uso dos produtos de cannabis, sempre falando de medicamentos. Sempre de medicamentos. Esse é o ponto. Agora, até para a gente entender as questões e as patologias, né, que podem se beneficiar, que podem ser contempladas nesse sentido, a gente preparou uma outra ilustração. Daqui a pouquinho, se vocês quiserem, quem mandar mensagem, a gente volta nessa aqui. Mas tem uma outra ilustração que cita, e aí eu queria te ouvir, doutor, tudo que traz aí benefício. Quando a gente olha e fala, olhos, coração, intestino, osso, estômago, cérebro, a gente fala, meu Deus, né, os benefícios são aí para o corpo todo. Olhando isso, a impressão que dá que o que serve para tudo não serve para nada. Exatamente. Ficamos ali naquela essa dúvida. impressão que tem, né? Mas vamos chamar assim, o pulo do gato é que nós temos no nosso organismo um sistema endocannabinoide. Nós produzimos canabinoides endógenos. Tá. Nós produzimos canabinoides muito semelhantes ao que a planta produz. Uau, isso eu não tinha a menor ideia. Mesmo quem nunca fez uso. Sim, entendi perfeitamente. Fisiológico. Exatamente, Perfeito. fisiológico. Entendeu? E aonde, né, para você ver como o seu programa é fundamental e as coisas se encaixam, né? Duas grandes indutores de produção, exercício físico e ômega 3. Puxa. Exato. Você vê que a gente fechou, né? Tudo aqui, né? Foi fantástico. Então, por a gente ter esse sistema de canabinoide, ter receptores pelo corpo inteiro, a gente tem atuação em vários órgãos e sistemas, mas é bom falar que uma amiga minha fala, não é uma bala de prata. Tá. Não serve para tudo. Aham. Pode servir para todos pelo seu potencial ansiolítico, é um excelente ansiolítico. Então a cannabis, no fundo, ela é um ótimo sintomático. Então a gente trata sintomas. Então, por exemplo, né, quando a gente vai em sistema nervoso central, a gente fala de ansiedade, a gente fala de controle de movimento como Parkinson, a gente fala da parte cognitiva como Alzheimer. Tá. Na TDAH também. Também. Olha só. Também. O que nós temos assim de evidências mais robustas em sistema nervoso central, epilepsia, ansiedade, um pouco menos, depressão, Parkinson e Alzheimer e TDAH. Tá. Mas epilepsia e ansiedade já tem evidências científicas robustas que orientam sobre o uso. Estômago, a própria, nós somos o que comemos. A verdade, é verdade. A verdade é essa. E o estômago ele é um órgão alvo para muitas doenças, então para ansiedade, então ele acaba também atuando. Novos medicamentos têm surgido considerando toda essa biota intestinal, também. mais do que Pode melhorar a gente microbiota. pode até assim falar uma coisa aí que existe o THC, que é o que dá o efeito psicoativo da planta, ele também é conhecido pela famosa larica, que dá fome. Exatamente. Então ele pode ser útil para as pessoas que têm perda de peso, como doenças oncológicas, Principalmente mas perda de peso involuntária. Involuntária, entendi. Mas também temos o THC-V, que é um tipo de THC que tira a fome. Olha só. Exato. Agora, uma pergunta. Quando a gente fala na apresentação, então, desses medicamentos, hoje o que a gente tem como apresentação para que as pessoas façam esse uso, enfim, para as que têm a indicação, o uso contínuo? Tem o óleo, né, que a gente sabe também. Como hoje é feito, então, isso para quem tem a indicação? O mais utilizado hoje, o doutor pode até comprovar, são as soluções orais, que você que é um óleo, são diversos recipientes, você ingere. tudo. Exato, mas pela importação você tem outras formas farmacêuticas também, né? Cinésio para Isso, hoje nós temos fitas com também. canabidiol. Voltando Muito assim no esporte, né? As Olimpíadas de Tóquio, elas foram chamadas de Tóquio Hemp. É verdade. Porque foi a primeira Olimpíada onde o uso do canabidiol, aí somente o CBD, nenhum outro componente da planta, foi permitido. Ele não é doping. Para
antes, durante ou após as provas em qualquer quantidade. Muitos atletas usaram para controlar a ansiedade. Entendi. Mas para a parte muscular também pode ajudar nesse Dor sentido? pós-treino. Exatamente. Uau! O canabidiol, ele é um anti-inflamatório, isso já está bem descrito, ele inibe a ação da COX, então para dor, para inflamação, aquela dor pós-treino, é excelente. Então, tanto para a parte muscular quanto essa que age dessa parte que você explicou aí, central. Ele pode agir no doente, mas ele também pode agir na pessoa saudável. Você não precisa estar doente para ter os benefícios dos canabinoides. Mas por isso que a gente brinca, não serve para tudo, mas pode servir para todos. É uma caixa de ferramenta. Entendi. É verdade. E todo médico no futuro, ou esse futuro já chegou para muitos médicos, vai ter essa caixinha de ferramentas farmacológicas lá no seu consultório. O paciente chega, ele precisa perguntar, ele precisa de canabidiol, canabigerol, nós temos canabigerol, canabinol, que é usado, nós temos um produto já com canabinol, que ele é utilizado na insônia, para melhorar a qualidade do sono. Nós estamos passando... Pouca gente fala, entendeu? Numa epidemia dos remédios de classe C, desses remédios para insônia, que não são os benzodiazepínicos. Muito interessante. Entendeu? A gente vê cada vez mais relatos de dependência, de adição. E cada vez pacientes mais jovens utilizando isso. Eu vou só colocar a perguntinha do público, a gente responde, já vamos falar aí dessa novidade do SUS. Olha lá quem escreveu pra gente na tela. Obrigada, Elaine, um beijo. Quando dizem uso terapêutico, é possível sem ser prejudicial? Então vamos lá, você falou da dose... Se é terapêutico, não é prejudicial. Não é prejudicial. Não é. Exato. Entendeu? Inclusive, né, tem formulações que são usadas em epilepsia refratária de crianças, de lactentes. Então, assim, se é terapêutico, não é para ser prejudicial. Esclerose múltipla também? É o primeiro remédio que foi lançado no Brasil foi para espasmos da esclerose múltipla, uma associação de CBD com THC. Carol, eu como pesquisador da indústria farmacêutica, tive a oportunidade de trabalhar com canabidiol desde 2013, quando nem se falava a respeito. De lá para cá eu acompanho médicos como o Dr. Pedro e milhares de médicos já no Brasil. Eu já tive casos com pacientes que eu tive acesso a laudo, que eles tinham 100 crises ou mais por dia. Meu Deus. E não, fibromialgia veio agora na minha cabeça, de um público amplo que assiste. Crianças voltaram a ir para a escola e a família é resgatada, né, doutor? A família é resgatada junto com o paciente. Qualidade de vida e tudo, né? Uma palavra-chave é essa que você falou, qualidade de vida. Como os canabinoides, exato, é uma medicina, se eu posso dar esse spoiler, integrativa, cada vez maior, né, doutor? Pode falar, doutor. Não, tem um monte de perguntinha lá do nosso público, então vamos colocar, daqui a pouquinho a gente fala mais. Olha lá, quem escreveu pra gente. Obrigada, Elô, um beijo. Gostaria de saber sobre o uso do canabidiol para tratamento de ataxia cerebelar. É uma doença de exceção, é uma doença relativamente rara, que não existe um tratamento para ela, né? Uma doença degenerativa que não tem tratamento, todos os tratamentos que tem são para controlar os sintomas da doença. Com os canabinoides não será diferente. Ele vai tratar os sintomas, o transtorno de movimento, mas mais do que isso, né, e eu vou usar aquela que eu ia te falar, né, fora o tratamento da doença, imagine que é uma doença motora, mas a cognição, ela está excelente. Certo. Imagine o transtorno de ansiedade que isso não te traz, de você saber que você está piorando motoramente. Exato. Então, a cannabis, os canabinoides medicinais, ele tem uma multifuncionalidade holística. Né? Ele pega o corpo inteiro. Então, eu vou usar um produto para tratar sintomas de uma doença, motores, mas eu estou também contemplando a parte emocional dela. Entendi. Isso que faz com que seja um tratamento completo. Isso porque as substâncias que tem na planta interagem com esse sistema interno nosso, endocannabinoide, que é um maestro de outros sistemas biológicos. Mas você sabe o que vocês estão contando aqui hoje? Já tive a oportunidade de fazer entrevistas e até próximas aos anos e datas que você colocou aqui de pesquisas e quando foi aprovado pela Anvisa e tal. Claro que
hoje a gente tem muito mais informação. Mas essa questão que vocês disseram, dessa semelhança que é fisiológico que a gente produza, então, Exato. né, igual como a planta, essa informação nunca ninguém tinha dito aqui. E eu vou dizer porque eu que estou aqui todos os dias, todos esses anos. Então, assim, isso é muito interessante entender o porquê foi estudado e o porquê vai ter o efeito terapêutico. Posso contar uma particularidade assim que eu acho tão bonitinho? O primeiro endocannabinoide que foi descoberto, ele tem um nome chamado Anandamida. Exato. Tá. Ananda, em sânscrito, significa felicidade extrema. Porque os primeiros pesquisadores, quando descobriram a Anandamida, encontraram assim que ela tinha uma ligação muito grande com o nosso bem-estar. Exato. Né, encontrado no leite materno. Olha por só, isso que, o nosso toda essa primeiro semelhança. contato com o endocannabinoide é através do leite da nossa mãe. Olha isso, gente. Eu vou fazer o seguinte, vou deixar mais uma perguntinha do público, tem muitas, vai dar tempo, hein? Na tela quem escreveu pra gente, Tamires, um beijo, obrigada. Gostaria de saber se a cannabis pode substituir o antidepressivo no tratamento da ansiedade. Pergunta polêmica, muito boa. Então vou fazer o seguinte, a gente vai pro intervalo. Vamos pras dicas, a gente volta daqui a pouquinho pra responder. Não sai daí que eu tô te esperando. De volta com o nosso Você Bonita, com esse assunto super importante. Vão mandando perguntinhas. A gente está falando do uso medicinal do canabidiol com o Dr. Pedro Pierro, neurocirurgião, e Helder Dário, que é químico. E deixamos essa perguntinha importante, hein? Tamires, um beijo, obrigada. Gostaria de saber se a cannabis pode substituir o antidepressivo no tratamento da ansiedade. Doutor, o espaço é todo seu. Uma das principais indicações para o tratamento de ansiedade é o canabidiol. Mas quando a gente fala em substituir, a gente quer substituir por quê? O tratamento que ela está fazendo não está fazendo efeito, ou ela tem efeito colateral? Porque não é uma competição. Entendi. Entendeu? Então, assim, tem uma super indicação para ansiedade, mas se seu tratamento estiver dando certo, para que mexer? Esse momento paciente-médico com a conduta que deve ser seguida, né? Então, poder? Pode, mas será que vale a pena? Exatamente, né? Os pós e os contras. Entendi. Vamos falar da grande novidade, então, que eu comecei, né, disse no início do programa, a gente vai falar do SUS, vamos entender, então, qual é essa mudança na legislação. Vamos lá. Eu acho que nós temos algo que está acontecendo agora aqui no estado de São Paulo. O estado de São Paulo, até por tudo que representa, acaba virando modelo para outros estados. E acho que de uma forma muito coerente, eu diria até corajosa, o governador Tarcísio, ele promulgou uma lei que permite a colocação agora de fornecimento do produto de cannabis para pacientes, né? Isso é muito importante. Provavelmente ainda está finalizando toda a regulamentação com grupos de estudo de médicos, técnicos, farmacêuticos, mas provavelmente deve iniciar somente com o canabidiol no tratamento da epilepsia, de alguns casos de autismo. E é muito importante isso porque vai trazer mais conhecimento para os médicos e tudo, e vai iniciar o fornecimento desses produtos para as pessoas que precisam via SUS, sob prescrição. Então, acho que todos vão se beneficiar. Mas uma das coisas mais importantes, que acho que é muito bom falar aqui no teu programa, Carol, a gente vamos lembrar um pouquinho uma história assim de desafio que o Brasil e o mundo passou, foi com a Covid. Sim. Você lembra na Covid que quando nós temos a vacina, o pessoal falava, mas o princípio ativo, o IFA, e a IFA foi muito comentado, essa palavrinha. IFA é um termo usado na indústria farmacêutica, ingrediente farmacêutico ativo, IFA. É isso que faz o efeito. Vamos fazer a vacina, mas o IFA vem da Inglaterra, o IFA vem da China. Até falava, não briga com a China, que eles não vão mandar o IFA para a gente. Então, tudo depende do IFA. E agora, aqui na cidade de São Paulo, isso é muito importante falar, nós já temos uma empresa brasileira, um laboratório, que recentemente foi a primeira empresa a ganhar a autorização da Anvisa. Estamos fabricando o canabidiol IFA no Brasil. Entendi. Uma capacidade de até 10 toneladas ao ano, para você ter uma ideia. A gente vai pode abastecer o mercado brasileiro e exportar. Isso é sensacional. O produto é nosso, né? E foi feito por farmacêuticos, químicos, engenheiros brasileiros aqui. Mas o melhor, que isso vai dar um acesso melhor, mais em conta, e sendo feito aqui, nós somos independentes em canabidiol no Brasil.
e com um custo, como você disse, mais baixo. Então vamos para mais perguntinha do público, muito bom. Olha lá. Joana, obrigada, um beijo. Existe algum estudo científico que comprove melhoras para quem tem TDAH? As evidências não são as mais robustas, mas dentro do transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, nós temos dois espectros assim muito diferentes, do hiperativo e do déficit de atenção. Para o hiperativo, isso já está bem documentado, que o canabidiol diminui a ansiedade dessa criança ou desse adulto recém-diagnosticado, e isso vai fazer com que ele tenha mais paciência, diminua um pouco essa hiperatividade. Já para a questão do déficit de atenção, né, a gente tem alguns estudos que falam a respeito do THC. Por essa mesma razão que a gente usa THC em outros distúrbios relacionados à cognição. Mas quando a gente fala de THC e criança, existe aí uma pausa muito grande, não é assim tão fácil, aí vai de caso a caso para ser visto benefícios e risco para o uso dessa terapia. Perfeito, doutor. Vamos colocar mais perguntinha que dá tempo, olha lá. Até o final, hein? Cleide, obrigada, um beijo. É indicado para síndrome do pânico? É indicado para síndrome do pânico e também indicado para o transtorno do estresse pós-traumático, né? E assim, boa parte dos estudos vieram de Israel, inclusive que agora, com essa questão da guerra que está acontecendo lá, eles ampliaram, né, a distribuição de canabinoides para a população por conta disso. Por essa questão. Nos Estados Unidos, vários veteranos da guerra pós-Afeganistão, Iraque, já utilizam o produto também. Tem muita coisa interessante, né, doutor? Quanto mais cedo, em termos de idade, se utiliza, menos memória traumática tem. Você consegue ter resultados assim, melhores. Transtorno de estresse pós-traumático não é só guerra e violência urbana. Não, é verdade. 30% dos pacientes neurocirúrgicos ou que passam por cirurgias cardíacas têm estresse pós-traumático. Exato. Olha 30%. só. E está muito difícil, né, gente? A gente... Né, enfim, muitas coisas que estão acontecendo que a gente não consegue deixar para lá, mesmo que a gente não esteja vivendo, né, naquele contexto. E somado, né, todo dia somando um pouquinho, é claro que vai ter, né, o seu efeito ali emocional para todo mundo e um desgaste muito maior antes da hora, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou agradecer vocês, que a gente tem 30 segundos, mas tem mais perguntinhas, né, Gláucia, no nosso Instagram, se vocês puderem responder. Claro, o público vai ficar muito feliz lá no @VocêBonitaTV. Eu vou agradecer doutor Pedro Pierro, que é neurocirurgião, e vou agradecer Helder Dário, químico, vou deixar um Instagram para vocês, @FarmaUsaOficial, tá? @FarmaUsaOficial, para quem quiser entrar lá e conferir. Eu só posso agradecer tantas informações de qualidade, enfim, e a dúvida do público a gente traz novamente a pauta. Obrigada, viu, gente? Carol, muito obrigado. Foi muito bom. Muito bom. Beijo, vejo vocês amanhã ao vivo, 1h da tarde. Fico mulheres. Beijo, até amanhã.